Meus caros amigos, meu nome é Flávio Ortigão, eu sou o diretor técnico de Recupera, a empresa que converte plásticos em hidrogênio. Eu hoje vou falar para vocês em português e vou falar sobre a conversão térmica, os processos de conversão térmica. Então, se me permitem, eu vou agora dividir aqui a minha tela. Aqui está. Me permite, eu vou agora aumentar aqui a tela e vou buscar aqui vou buscar aqui desculpe. Então, aqui está a tela. Conversão térmica são 3 processos conhecidos. A incineração é bastante conhecida e eu vou começar a falar sobre ela. A incineração é uma oxidação completa, é a queima completa, aí com ar, ou oxigênio, ou algum oxidante do material. E esse material é geralmente um material que contém carbono. Pode ser biomassa, pode ser plástico, pode ser óleo, pode ser material fóssil, óleo vegetal, o que seja, contanto que contenha carbono. A incineração é geralmente feita a temperatura de 1.200 graus, é onde esse material geralmente sustenta essa queima, então a temperatura chega a essa altura, e ela produz somente uma coisa: a incineração só produz um produto usável, que é o calor. A incineração converte todo o material carbonáceo em CO2 e água, vapor d'água, que são aí emitidos na atmosfera, e produz uma enorme quantidade de calor. É quem dos 3 processos térmicos produz mais calor. Então, quando o objetivo de um processo é a produção de calor, é sem dúvida o melhor processo. E esse calor pode ser, então, utilizado em um boiler, para produzir em uma caldeira, para produzir vapor, e esse vapor, então, é utilizado para produzir eletricidade, ou então mover uma máquina, ou mesmo uma Maria-Fumaça, uma locomotiva. Isso tudo pode ser usado e são processos bastante conhecidos. Incineração, então, é uma queima completa, uma oxidação completa do material. Os outros 2 processos é a pirólise e a gasificação. Pirólise é o tratamento térmico completamente sem oxigênio, sem oxidante. Não pode haver nenhuma entrada de ar, porque se entra ar na pirólise, vira imediatamente queima, vira incineração. Então, pirólise é o tratamento térmico hermeticamente fechado, e esse tratamento térmico produz sempre 3 produtos. Somente e sempre é isso. E esses 3 produtos estão aqui, 38%, é um exemplo, pode haver pequenas variações, mas 38% de carvão, 43% é óleo de pirólise e 5% é o gás ou gás forte. Bom, o carvão de pirólise pode ser usado, ele, se for a origem de madeira, ele pode inclusive ser ativado e ser usado como carvão ativado, que é um produto vendável. Também pode ser usado como biocarvão para produzir a chamada terra preta do índio. Isso pode ser feito através da pirólise, e é assim que se produz carvão vegetal. Carvão vegetal é produto da pirólise lenta. A pirólise também produz um óleo, conhecido como óleo de pirólise. Esse óleo de pirólise, ele tem características de um óleo pesado, como diesel de navio, óleo pesado de navio, e pode, inclusive, ser usado como óleo pesado, mas pode também ser refinado, e aí ser produzido um diesel mais leve. Isso é possível, existe aí uma especularidade se é biomassa ou se é de plástico, mas isso é possível. E também temos o gás. Esse gás aqui é importantíssimo saber e notar que esse gás não é gás de síntese, de maneira alguma. Esse gás de pirólise é o gás da série homóloga, é o C1
ao C4. Né? C1 a C4 são gases, a partir do C5 ela é líquida e a partir do C20 é ceras e depois de 30 é sólido. Assim que é a série homóloga do carbono, como a gente conhece. E aqui são C1 a C4, ou seja, metano, etano, propano e butano. Esses são os gases. E esses gases, obviamente, não têm nada a ver com gás de síntese. Gás de síntese é produzido pela gaseificação de material carbonáceo. Geralmente, a gaseificação acontece entre a temperatura de 450 graus, como no nosso caso, ou até mesmo acima de 3.500 graus, 4.500 graus, na formação do plasma, não é? O gás de síntese é um gás muito puro, ele pode ser feito para ter alta pureza, e ele é essencialmente dois componentes, que é o hidrogênio e o monóxido de carbono. Um gás de síntese de qualidade, ele vai ter hidrogênio, 2 hidrogênios para cada uma molécula de monóxido de carbono, 2:1, essa é a relação, e um gás de síntese de qualidade vai ter, no mínimo, aí 99%, pode ter 99,5% ou até 99,9%, é possível acontecer. Então, os métodos de produção são, ou no nosso caso, que é a conversão em baixa temperatura, ou por plasma. Geralmente, a gasificação é feita aí em torno de 800 graus, 800 a 1.000 graus é o que a maioria das pessoas usam. O gás de síntese, ele pode, como o nome diz, né, gás de síntese, é para síntese química, e ele pode ser usado para produzir toda a síntese química. Toda a síntese química, isso é feito. A África do Sul, já desde o pós-guerra, faz exatamente isso, produz todos os seus combustíveis e todos os seus produtos químicos a partir do gás de síntese. Então, não é nada assim absolutamente novo, que ninguém faz. Não, isso já é bem estabelecido. Um método muito simples de processo do gás de síntese é a simples separação dos gases. E que separação você obtém o quê? Obtém os dois gases, hidrogênio e o monóxido de carbono. Hidrogênio é um gás essencial para descarbonização, está todo mundo procurando métodos de produzir hidrogênio, um método muito simples, é através disso. E o monóxido de carbono, ele é essencial para a produção de metanol. Então, os dois produtos podem ser usados na indústria química, de uma forma circular, não queimando. Isso é absolutamente necessário. Se você queimar o gás de síntese, aí você vai produzir, obviamente, CO2, não é? O que você não quer, e vai produzir calor. Mas se for para queimar, aí tem um método melhor, que é a incineração. Toda vez que a gente falar assim, que a gente quer um produto que vai queimar, então é melhor considerar a incineração, porque é quem produz a maior quantidade de calor. E é a partir da incineração que você pode, então, mover, e o lixo pode ser incinerado para a produção de energia, né? Produção de energia elétrica, produção de calor, que chama calor distrital nos países frios. Você quer, é muito melhor que você ter aquecedor em casa, é você receber o calor remoto das usinas, e esse calor remoto você manter a sua casa numa temperatura agradável, mesmo nos países mais frios. No caso do Singás, né, como a gente disse, pode também ser usado para a produção aí de toda a química. Então, é isso que eu gostaria de ter explicado para vocês, são os 3 processos térmicos, e é claro que os insumos são materiais carbonáceos, pode ser plástico, pode ser biomassa, e a fração orgânica do lixo. O lixo contém, obviamente, materiais não incineráveis, que é terra, que é metais, e isso, obviamente, não pode ser processado nesses processos. Agora, você removendo e tendo só o material orgânico, aí sim é possível nesses 3 processos. Mas vale lembrar que o lixo é um material muito degradado, o lixo contém muita água, e o processo mais óbvio, mais simples e mais barato é o processo de incineração. Você pode incinerar o lixo e você produz, então, energia elétrica, e essa energia pode ser usada para toda a cidade, para prover energia barata. Isso é sempre necessário, a indústria sempre precisa de energia. Então, a incineração é, sim, um processo. Agora,
Quando você incinera o material, diferentemente de pirólise e gasificação, você produz CO2. Você produz CO2 e agora existem tecnologias de captura do CO2. Então, é possível, com, por exemplo, hidrogênio, reagir o CO2 com hidrogênio e produzir metanol. Aí você produz metanol e aí você, obviamente, não tem emissão nenhuma, só teria o calor e sem emissões. Então, esse processo é possível, mas está sendo desenvolvido, ainda é um processo relativamente caro. É mais simples você simplesmente queimar o lixo sem emissões, é queimar sem emissões outras que CO2, porque existem equipamentos que filtram e lavam e retiram todo e qualquer contaminante outro que CO2 do lixo. Isso é a solução tecnológica, né, os incineradores modernos. Eu, obviamente, não estou falando em incinerar em céu aberto, porque isso é uma catástrofe, isso ninguém quer. Então, esses são os 3 processos e eu agradeço vocês por terem ouvido. Obrigado.